Dia 6. A sociedade e a normalização dos pecados de estimação. O versículo do dia se encontra em 1 João 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nesse sexto dia do nosso devocional, vamos refletir sobre como a sociedade tem normalizado certos pecados, levando muitos cristãos a aceitá-los como parte do cotidiano. Esses pecados, muitas vezes pequenos, ou disfarçados de questões pessoais, são difíceis de identificar como nocivos, porque a cultura em que vivemos tende a relativizar o pecado. No entanto, como seguidores de Cristo, somos chamados a viver de maneira distinta, rejeitando os padrões mundanos e buscando a santidade que Deus deseja para as nossas vidas. A pressão cultural, a normalização do pecado. Vivemos em um mundo que cada vez mais tem dificuldade em distinguir entre o certo e o errado. Muitas atitudes que eram inaceitáveis em outros tempos hoje são vistas como naturais, ou até mesmo elogiadas por causa da pressão social. A sociedade nos empurra constantemente a adotar comportamentos que, em sua essência, são totalmente contrários à palavra de Deus. Por exemplo, a busca incessante por consumo e prazer é exaltada na mídia e na publicidade. Valores como a honestidade e a integridade são muitas vezes deixados de lado em nome do sucesso ou da satisfação imediata. Essa mudança de valores tem uma grande influência sobre a maneira como as pessoas veem o pecado, e muitos acabam tratando comportamentos como fofocas, inveja, orgulho e até mesmo a falta de perdão como atitudes aceitáveis. Inclusive, como a palavra do Senhor diz em Romanos 12, 2, não vos conformeis com o mundo. Exemplos de pecados normalizados na sociedade. A normalização do pecado pode ser vista de várias maneiras no nosso dia a dia. Alguns dos pecados mais comuns que são frequentemente ignorados ou até mesmo aceitos pela sociedade incluem murmuração e reclamação. Em vez de praticarmos a gratidão, muitos estão de forma constante reclamando de suas situações, levando uma vida de insatisfação e negatividade. Falta de perdão. A sociedade frequentemente enfatiza o direito de guardar ressentimentos, justificando a falta de perdão como uma forma de proteger-se. Inveja disfarçada de ambição. A busca desenfreada pelo sucesso pessoal é muitas vezes alimentada pela inveja, mas é justificada como uma motivação legítima para alcançar os objetivos. Consumismo. A busca constante por mais e mais bens materiais se tornou uma característica quase universal, sem que muitas pessoas se questionem sobre os danos que isso causa à vida espiritual. Falta de disciplina espiritual. A vida corrida e os compromissos diários têm levado muitas pessoas a negligenciar sua vida de oração, leitura da palavra e comunhão com Deus. Esses comportamentos são aceitos pela cultura, mas não têm lugar no reino de Deus. Mesmo que o mundo os veja como inofensivos, são atitudes que nos afastam de uma vida de santidade e que muitas vezes enfraquecem o nosso testemunho cristão. Como diz na palavra lá em Romanos 8, 5, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. O desafio de viver em santidade em um mundo que justifica o pecado. O desafio de viver em santidade é grande, especialmente quando somos bombardeados constantemente por uma cultura que justifica o pecado, nos incentiva a conformar-nos com seus padrões. No entanto, Deus nos chama para ser luz no mundo, para ser diferentes e para refletir o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. É fácil cair na armadilha de justificar comportamentos errados, especialmente quando vemos os outros fazendo o mesmo ou quando a sociedade nos diz que está tudo bem. Mas a verdade é que Deus espera de nós uma vida que não se conforme aos padrões deste mundo, mas que seja transformada pela renovação da nossa mente, para que possamos discernir a sua vontade e viver de acordo com ela. Lembrando que lá em 1 Pedro 2,9 o Senhor nos diz
que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como superar a influência da sociedade na nossa vida espiritual? A chave para vencer a influência da sociedade é permanecer firmemente enraizado na palavra de Deus. Precisamos conhecer os princípios bíblicos e nos dedicar a viver conforme eles, independentemente do que o mundo diz ser aceitável. Não apenas ouvintes, mas sermos praticantes da palavra. A meditação constante na Escritura e a oração são essenciais para manter nossa mente, nosso coração alinhados com a vontade de Deus. Além disso, devemos estar em comunhão com outros cristãos que buscam viver uma vida de santidade, para que juntos possamos resistir à pressão cultural e encorajar uns aos outros a seguir a Cristo. Não devemos andar sozinhos nessa jornada, mas sim em comunidade, onde podemos ser desafiados, apoiados e exortados a viver de acordo com os princípios de Deus. Reflexão. Reflita sobre as áreas da sua vida em que você tem se conformado com os padrões do mundo. Como se pode começar a viver de forma mais alinhada com os princípios de Deus e ser um exemplo de santidade em um mundo que justifica o pecado? Ação prática. Identifique um pecado que tem sido normalizado na sociedade e que você talvez tenha racionalizado em sua vida. Ore pedindo a Deus sabedoria e força para rejeitar essa prática e viver de acordo com os princípios bíblicos. Que o Senhor seja contigo, te abençoe e te capacite para mais esse dia vencer a luta contra os pecados que tentam nos envolver e que possamos viver em santidade diante dos olhos do nosso Senhor.